Agora foi, né? Até alto demais. Aleluia. Voltei, gente. Voltei, gente. Agora vocês estão me ouvindo aí. Vamos ver se o Rubem vai me ouvir também. Pastor Rubem Nogueira, del Uruguai, Rivera. Oi. Fala, lindão. Meu querido, agora sim. Rapaz, dizem que Jezabel quer calar a voz dos profetas. Eu acho que ela entrou na tecnologia e calou a tua e a minha ao mesmo tempo. Pau Cara, nela. essa infeliz não saía a voz, cara. Gente, glória a Deus. Com vocês, meu amigo pastor Rubem, sempre charmoso, sempre cheio da unção. Dizem que Eu tô cortado? Vê se melhorou. Dizem que o gaúcho, ele só tem um braço, né, pastor Rubem? É só um, porque o outro tá na térmica. Dizem que o gaúcho ele só tem um braço, porque com o braço ele segura a garrafa térmica, né? E com a mão ele segura a bomba do chimarrão. É verdade. E a outra ele segura o iPhone. Não faz mais nada na vida. Não é só o gaúcho, o uruguaio também, cara. Uruguai mais ainda, né? É a mesma coisa. Boa noite, gente. Olha, nós estamos começando com muita alegria a nossa semana da Guerra Espiritual, a escola online e gratuita de Guerra Espiritual. E chave de ouro, recebendo meu amigo de Rivera, no Uruguai, na fronteira com Santana do Livramento, pastor Rubem, que é muito mais do que um amigo, para mim é mais chegado que um irmão. Tivemos muitíssimos momentos bons juntos na casa dele, ao redor da lareira, ao redor da churrasqueira, e também pregando naquela igreja maravilhosa que é o Ministério Vencendo em Cristo. E o pastor Rubem é um homem de libertação na prática, né? Eu trouxe essa semana, todos os dias, os temas serão compatíveis com os pregadores. São pessoas que vivem o que pregam. E o único que vai estar falando oficialmente sobre essa questão de espíritos imundos é o pastor Rubem. Eu quero fazer aqui uma rápida introdução e depois o pastor Rubem vai contar um pouco do dia a dia dele aí de libertador, da igreja dele. Porque hoje em dia, pastor Rubem, o que acontece? As igrejas dizem que o demônio não manifesta mais na igreja. Porque é raro realmente, porque o diabo aprendeu a se camuflar na igreja. O diabo prega, o diabo dança, o diabo canta no louvor, o diabo mexe no som. Ele faz tudo. Então, dificilmente existem pastores que, igual você, que não vê o negócio e cai para cima e não tolera e não deixa acontecer. Mas deixa eu explicar logo aqui. Isso não é só agora, viu? Porque numa das cartas das 7 igrejas do Apocalipse tem uma reprimenda a uma das igrejas que diz: uma coisa tenho contra ti, que toleras a Jezabel, né? E Jezabel é um espírito, ele sobe no altar, ele dirige culto, ele manipula a galera, né? Rapaz, eu vou te falar, coisa muito séria. Sabe por quê? Duas coisas. Primeiro, a libertação é uma coisa muito cansativa, muito chata. Então, os pastores, na verdade, eles preferiram fingir que não estão vendo. Houve um tempo, pastor Rubem, no meu ministério, você sabe que durante muitos anos eu trabalhei só com isso, né? É verdade. Antigamente eu chegava nas igrejas e eu dizia assim: onde tiver um crente endemoniado, manifesta agora em nome de Jesus. E caía todo mundo, né? Teve uma vez que ficou eu e Raíssa sozinho, em Salvador, na Bahia. Mais de 500 pessoas caídas no chão, rolando igual cobre, até o pastor da igreja. Mas vamos mudar de assunto. Eu só quero dar uma introdução para vocês aqui, gente, para o pastor Rubem entrar aqui com a experiência dele. E eu quero falar pouco hoje, porque amanhã na resenha eu falo sozinho, aí eu vou acrescentando. Mas veja bem, quando Paulo vai dizendo, lá em Efésios, capítulo 6, ele diz assim: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas ela é contra principados. Prestem atenção nisso, eu já vou começar dando uma aula aqui para vocês.
Paulo Oi. diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados, potestades, espíritos imundos. Aliás, gente, então ele fala assim: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, Potestade. potestades, dominadores e hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Veja Isso. bem, nenhum desses quatro aqui são os demônios que incorporam em pessoa. É verdade. Aí alguém fala assim, por que Paulo está falando isso? Paulo estava falando da luta que os apóstolos enfrentavam para poder implantar o reino nas geografias. Então, o que são os principados? Aqui fala de governos territoriais. Depois, amanhã, nós vamos falar sobre isso. Assim como potestades, dominadores e iniquidades. As hostes espirituais da maldade são as iniquidades da alma, que vai ser falado. Aí você fala assim, mas peraí, se nenhum desses quatro aqui, Paulo está falando sobre demônios que incorporam em pessoas, onde é que estão os demônios que incorporam em pessoas no Novo Testamento? O pessoal está dizendo que travou aí, mas deve ter sido a hora que eu atendi o telefone aqui, mas acho que já voltou, porque para ele dar um delay aí, né? Tá legal, tá legal. Já deve ter voltado. Mas veja bem, a palavra principado em grego é archon, que significa aqueles que criam os arquétipos, os modeladores, os empreendedores, os que criam as ideias, principados. Potestades vem do grego exousia, que significa aqueles que operam o que os arcons mandam. Eles têm direitos delegados. Dominadores, no grego, é cosmokratos, que significa aqueles que conseguem se mover no mundo natural, no mundo material. Então, são aqueles que movem objetos, fazem objeto desaparecer, materializa. Cosmokratos. E hostes espirituais da maldade, no grego é poneria pneumatikos, que significa as iniquidades que estão no nosso sangue e na nossa alma. Por isso que é pneuma e ponéria. Então, nenhum desses quatro aqui falam de demônio que incorpora. Mas vai aparecer no Novo Testamento, dezenas de vezes vai aparecer no Novo Testamento, uma outra citação chamada pneuma acatartos. É um outro título que é traduzido como espíritos imundos. Então, toda vez que a Bíblia diz que Jesus expulsou um espírito imundo, não era nenhum desses quatro. Quando fala que Paulo expulsou um espírito imundo, não era nenhum desses quatro. No original era pneuma acatartos. O que significa pneuma acatartos? Pneuma significa espírito. Vem da palavra pneu. O que é pneu? Quando você enche o pneu, ele está cheio de ar. É o espírito. E acatartos significa imundo. Então, por que espírito imundo? Porque o que o diabo ele faz? Ele entra numa pessoa para que a pessoa se torne tão imunda quanto ele. Então, você quer saber... Isso aqui é só minha introdução, tá, pastor Rubens? Você quer saber onde tem uma pombagira instalada? É só olhar para as características da pessoa e encontrar 3 características de pombagira. Porque se a pessoa tem cara de pombagira, tem cheiro de pombagira, tem jeito de pombagira, pode ter certeza que tem um pombagira. Se a pessoa tem cara de preto velho, tem cheiro de preto velho, tem jeito de preto... Tu fala para a pessoa assim, qual é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho? Se os desejos da pessoa, se as conexões, se os relacionamentos, se a música que ela ouve tem conexões com uma certa entidade, pode ter certeza, essa entidade está por trás disso, porque Jesus falou, pelo fruto você conhece o espírito que está na pessoa. Então, todos os espíritos imundos, eles tiram a pessoa da sua natureza limpa e pura de Cristo e levam para a imundícia. Aqui termina a minha introdução. Agora, pastor Rubem, cai para dentro aí. Isso é legal que... Viviane, bota o título aí de novo, por favor, Viviane, porque eu vou fixar aqui. Vai lá, pastor. Legal o que o apóstolo falou. Veja, por exemplo, lá no Antigo Testamento, um espírito impuro incomodava Saul, né? E ele era corrido
pelo louvor de Davi. Já existia a manifestação de espíritos imundos. Sim. A verdade é que os inimigos, normalmente no Antigo Testamento, são tratados como exércitos, são nações que se levantam contra o povo de Deus. E quando nós chegamos a Cristo, já no Novo Testamento, nós vemos manifestações de demônios, manifestações de legiões, como se dá no Gadareno, por exemplo, quando ele confessa que ele é uma legião, porque são muitos. Né? Então, eu digo, essa classificação que Paulo fala lá em Efésios, quando fala que Cristo derrotou e os expôs publicamente como derrotados, ele derrotou as potestades e os principados. Né? Derrotou as potestades e os principados, que são os grandes dominadores. São os de alto nível, que nós vamos falar a partir de amanhã. A guerra nos ares. Exatamente. Agora, os espíritos imundos fica para quem? Esse ficou para nós, né? Por isso que ele fala, a nossa luta, né? Aquela luta era a luta dos apóstolos, era a luta dos grandes, né? Para o pastor, por exemplo, para o Rubem, ficou o parquinho de diversão, que é a manifestação demoníaca. Agora você falou uma coisa muito relevante aqui, rapidinho, que nós temos aqui, nós já estamos na live 129, eu acho, essa aqui é 130, se eu não me engano. Isso. E nós falamos uma coisa seguinte, eu estava pensando, tomando banho agora, pensando, dos 5 ministérios bíblicos, o que mais lida com demônio de baixa magia, que é esses que incorporam, é o pastor e o evangelista, né? É verdade. O pastor de igreja que tira carrapicho do povo mesmo, né? Pega na cabeça do capeta, no chifre do capeta mesmo. É verdade. É verdade. Mas eu quando comecei o ministério, quando eu comecei lá, 9 anos atrás, pastor, iam 20 pessoas num culto, manifestava 16. Se salvava a minha esposa, alguma criança e algum obreiro, o resto. E invariavelmente todos vomitavam e se arrodeavam em cima do seu vômito, no próprio piso. Tinha horas que eu digo, cara, não pode ser só isso. E hoje, a verdade, quando a gente tem um visitante que manifesta, a gente faz festa, porque hoje já tem um enorme grupo de pessoas que são curadas, que são libertas, né? Com o passar do tempo, a proporção vai mudando, né? Porque conforme você vai fazendo a libertação na igreja, vai diminuindo o nível de endemoniados e você foca mais no visitante. Agora, sempre tem aqueles crentes que demoram para ser libertos, né? Tem. Isso é verdade. E aí vem uma coisa importante, né? Por que tem manifestação demoníaca? Eu aprendi, assim, ó, aprendi a comparar a pessoa com um ovo, né? Então, o ovo, ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. O homem tem o corpo, ele tem a alma e ele tem o espírito. Se uma pessoa tem brecha em qualquer uma dessas áreas, ele tem um lugar por onde o demônio vai entrar nele. Veja, por exemplo, Ricardo, se quebra o ovo, se quebra só a casca do ovo e deixa ele sobre uma mesa, um tempo depois, dependendo da temperatura ambiente, ele está podre. Uhum. Não foi a casca que apodreceu. Apodreceu a clara e apodreceu a gema. O ser humano é igual. Muitos dos endemoniados, eles têm brecha na carne. Eles prostituem, eles têm relacionamento sexual ilícito, eles têm uma relação escondida, uma vida dupla. Então, isso é uma porta na carne. O espírito não quer o corpo do cara. Ele entra pelo corpo, mas
a procura do espírito mal, do demônio, é possuir o espírito da pessoa, que é a essência, que é a que fica. Porque o demônio sabe que a carne vai apodrecer. Ele sabe que a alma, que é o centro volitivo, emocional da pessoa, vai sumir. Mas ele quer o espírito que permanece. É isso que ele vai levar para o inferno. Então, ele usa as brechas da casca do ovo, da carne, para conseguir chegar no espírito da pessoa. É por isso que muitas vezes prostitutas manifestam um monte de demônios. É mais fácil manifestar. Você está falando uma coisa muito inteligente aqui. A maior probabilidade de manifestar demônio é... Porque se você olhar as obras da carne em Gálatas 5 e 6, né? As obras da carne, elas se dividem em 3 tipos. Pecados do espírito, que ele vai falar de ocultismo, de feitiçaria, de bruxaria, de idolatria. Então são pecados do espírito. Isso. Pecados da alma, que são da emoção. Aí ele vai falar de divisões, de maledicência, ódio, né? Sentimento, ódio. E tem os pecados do corpo, que ele vai falar da prostituição, da pornografia, da gula. Então, veja bem, a maioria dos demônios que manifestam, você vai ver que eles têm forte conexão com os pecados do corpo. É verdade. Os da alma, geralmente, quase nunca manifestam. São onde os satanistas operam. Isso fica para uma outra live. Mas você vê que o satanista, ele trabalha com pecados da alma e dificilmente ele manifesta. Ele assiste o culto, ele dá glória a Deus, ele se infiltra, ele tem pecados da alma. Perturba a igreja, às vezes cria divisão dentro da igreja e não manifesta. Os do corpo manifestam com mais facilidade. É verdade. É verdade. E a grande maioria, apóstolo, sabe, Ricardo, lá no ano 1999 houve uma campanha de um argentino que era muito conhecido, um evangelista, aqui no Parque Internacional, é o Carlos Anacondia, e sim, eu trabalhei para ele através da igreja que eu servia, como na Carpa de Libertação. Eu atendi, naqueles 4 dias, atendi 100 pessoas endemoniadas. 75 dessas pessoas eram crentes, se diziam membro de igrejas. 75 das 100. Mas 80% dos manifestados eram pessoas com relacionamento sexual ilícito, pessoas ligadas à pornografia, pessoas que tinham mais de um parceiro sexual. Então, eu dizia, a maioria das pessoas que vai para o inferno vai ir pela carne. Agora, assim, nós vamos entrar em umas questões aqui polêmicas. Infelizmente, nessa live, nós vamos falar muito e não vamos falar nada, né? Porque esse é um assunto extremamente extenso, extremamente cheio de detalhes e de pormenores, mas o que nós vamos fazer aqui é abrir a mente de vocês para algumas realidades. Inclusive, para quem tem chamado para a batalha espiritual, nós temos um curso, tá bom? É um curso com 40 vídeos, 40. É uma formação avançada de libertadores. Então, quem quiser, o curso é baratinho, é só R$200. Você me chama depois da live e fala, apóstolo, eu quero curso de formação de libertadores. O pastor Rubens já assistiu, se eu não me engano. E é bom. Aí você sai do curso faixa preta, nisso aqui, tudo aqui. Nós estamos dando uma pincelada. Mas uma coisa interessante é a seguinte. Os demônios, eles não fazem questão de se manifestar. Não. O demônio não quer se manifestar. Porque se ele puder ficar na igreja a vida inteira sem se manifestar, melhor para ele. É verdade. Quando um demônio manifesta, ou é porque ele é fracote demais e não consegue suportar ao nível da unção da igreja, ou porque a autoridade do pastor que o denunciou é muito grande. Agora, se depender do demônio, irmãos, pode ter certeza disso. Vocês, da mesma maneira que a Bíblia diz assim, sejam hospitaleiros, porque muitos hospedaram anjos em sua casa, eu poderia dizer para vocês assim, muitos estão vivendo relacionamentos com demônios e não sabem. Você conversa com o demônio e não sabe. Você senta na mesa com o demônio, você dorme, faz sexo com o demônio e não sabe. Por quê?
Porque você não sabe que a pessoa está endemoniada. Sabe aquele texto da profecia contra o rei de Tiro, se eu não me engano, Ezequiel 18? Ezequiel começa a profetizar contra um rei. Ele não estava falando com o diabo, ele estava falando com um rei. Você pode ler o texto, ele estava falando com um homem. Aí no meio da profecia, ele percebe que o demônio estava no homem, aí ele muda a conversa. Aí ele fala assim, como caíste do céu, a estrela da manhã, tu que debilitavas as nações. Ou seja, muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa, de repente você fala assim, peraí, não é uma pessoa que está aqui não. Eu estou conversando com o demônio, já tem uns 15 minutos e não percebi. Eu cansei de viver isso. Né? E o demônio brincando, camuflado, fingindo que é aquela pessoa. Né? Isso acontece, não acontece? Muito. E o demônio só manifesta quando ele se sente acuado. Hoje, na minha igreja, por exemplo, o visitante endemoniado que chega, ele manifesta no louvor. Quando o louvor abre a porta do céu, o demônio manifesta. Já chega a manifestar na porta da igreja. Então, ele tem que se sentir acuado. Se ele está cômodo, ele está em casa, ele fica quieto. Nós estávamos falando em portas. Então, uma das portas que tem é a carne. A outra porta é a alma, através do que justamente a Bíblia diz. Quer dizer, eu guardo o rancor, eu tenho ódio, a ira, a raiva no meu coração. Essas coisas são portas para demônio. O que apodrece isso no ovo? É a clara do ovo. É a alma do homem que está pronto, que tá podre. Mas tudo objetiva a uma possessão espiritual. E o mínimo dos males é justamente aquelas pessoas que têm problemas espirituais pelo seu espírito. São aquelas que fizeram consagração, aquelas que fizeram culto de africanismo, aquelas que tomaram banho de sangue, rasparam a cabeça. É porque elas deram um aviso ao mundo espiritual que o espírito delas está disponível. Uma coisa assim, de todas as portas que se pode abrir para um demônio entrar na vida de uma pessoa, a porta principal é a falta do temor. Porque, veja bem, a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. É verdade. Então, vocês que gostam de anjo, irmão, vocês que gostam de ministério de anjo, não precisa ficar chamando anjo, invocando anjo, tocando tambor para invocar anjo. Não basta temer a Deus. Não, porque o pessoal fica doido, cara. Se falar que tem umas técnicas para chamar anjo, o povo pira. Né? Basta temer a Deus. É verdade. Temam a Deus. Aí o que acontece? Veja bem. Você está aqui. Você teme a Deus. O anjo fica ao seu redor. O anjo acampa ao redor daquele que o teme. E a Bíblia vai dizer lá em Pedro que o demônio, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Então, ao redor está o anjo e ao derredor está o demônio. Só que o anjo só está ao redor porque você teme. Aí passa a carnuda lá na rua, você olha para a carnuda, enche a mente de iniquidade, enche o coração de iniquidade. O próprio demônio fala para o anjo assim, você acha que aquilo ali é temor? O anjo vai falar assim, não é não. O anjo sai, o demônio que estava ao redor vem por redor. E aí, sabe o que o demônio vê? Aqui que é legal. O demônio é um espírito sem corpo. E uma pessoa em pecado é um corpo sem o Espírito Santo. Casa certinho, encosta. É por isso que o Edir Macedo chama de encosto. Encosto, é verdade. Porque encosta, o demônio encosta na pessoa e fala assim, maravilha. A pessoa está sem temor, está sem anjo, está sem ligação com Deus. Tudo que eu queria era entrar nessa vida. E aí eu gosto de falar uma coisa interessante, pastor Rubens. O demônio é uma pessoa que não sabe dirigir, né? Você já viu um motorista tentando dirigir sem saber dirigir? Já viu como é que é? O carro morre, o carro pula para frente, o carro pula para trás, faz barulho. Né? Já viu quando o demônio entra no corpo de uma pessoa? O demônio, o olho fica torto, a mão fica torta. A pessoa...
As pessoas pensam que o demônio faz isso porque ele quer assustar. Mas não é, é porque ele não se adaptou àquele corpo não é dele. Porque se ele puder, tem muito demônio que aprende, mano. Ele fica de boa ali, ó, tranquilo. Ninguém sabe, né? Conforme ele vai se habituando àquele corpo. Agora, quando ele não está acostumado, é um motorista despreparado. Por isso que vira o olho, por isso que se entorta. São dicas que a gente está dando aqui, algumas pérolas, né, para vocês meditarem nisso. É verdade. Soltam aí, pastor. Soltam aí. Exemplo, se nós lembrarmos o que diz lá Isaías 59, ele diz assim: são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e vosso Deus, mas são os vossos pecados os que fazem Deus ocultar o rosto para não ouvi-los. Então, uma coisa é o cara pecar. Um pecado não transforma esse pecado numa brecha na vida do cara. Mas a prática contínua do pecado, ele se transforma numa iniquidade. E essa iniquidade aparta o homem de Deus. Quer dizer, quando Deus se aparta, o anjo sai também. E aí é que ocorre... Na verdade, é um ciclo, pastor Rubem, porque olha só, a prática frequente de um pecado gera uma iniquidade. Isso. Uma iniquidade, uma vez que gerada, ela cria a prática contínua de pecado. Porque toda prática contínua de pecado é uma iniquidade pedindo alguma coisa. Veja bem, qual é o problema da igreja evangélica? A igreja evangélica aprendeu a combater pecados e não iniquidades. Isso é muito sério. Então uma pessoa chega na igreja fumando. A pessoa chega fumando. Aí você chama lá no gabinete, você fala assim, ó, aqui na nossa igreja nós não fumamos, nós não bebemos, então é pertinente que você pare de fumar e de beber. Nós estamos combatendo o pecado ou a iniquidade? Nós estamos combatendo o pecado. O pecado. Não foi feita uma investigação. Essa pessoa fuma por quê? O que existe dentro dela que faz ela querer fumar? O que existe? Qual foi o momento da vida dela que ela falou, vou tomar meu primeiro gole de cerveja, meu primeiro gole de cachaça? É a raiz da iniquidade. É verdade. Só que a igreja não trata isso. Aí o cara para de fumar e ele para de beber. Às vezes nem para de fumar porque demora. O que ele faz? Ele fuma escondido no banheiro da casa dele. No próprio vasculhante do banheiro dele tem uma bala house e um Trident, né? Ele já mastiga um Trident com bala house, faz um gargarejo com Listerine. Já fiz 3 propagandas aqui pro YouTube, né? É verdade. E ele chega na igreja, tá tudo bem. Já aprendeu a ser hipócrita desde o começo. Só que a iniquidade, nós vamos ter uma aula de iniquidade com o Éder Gregório, quinta-feira, se eu não me engano, vocês vão ficar doidos com a aula do Éder Gregório. A iniquidade fala, pastor Rubens. Sabia disso? A iniquidade fala. Ela fala assim, ó. Ah, é? Você não vai me dar mais cigarro, não? Você não vai me dar mais cerveja, não? Então, você trate de descobrir um pecado que você pode colocar no lugar que a igreja tolere. Aí essa pessoa vai para a igreja e começa a cometer pecados gospel. Fofoca, rixa, divisão. Por quê? Porque isso a igreja deixa. Você já percebeu que uma pessoa que para de fumar engorda? É verdade. Vai para a gula. Por quê? Porque ela, entendeu? Ou ela vira fofoqueira. Você entendeu? Então nós não libertamos pessoas da iniquidade. Nós libertamos do pecado. A iniquidade continua lá, a iniquidade troca de pecado e continua. Outra coisa que vocês precisam entender, eu vou deixar o pastor Rubem comentar se eu estou falando uma besteira ou não. O que liberta um homem não é o que sai dele, é o que entra. Porque, irmão, você pode tirar todas as pombageiras de dentro da mulher, mas se não entrar o Espírito Santo, se não entrar Jesus e a palavra de Deus, a pessoa continua endemoniada. É verdade. Tá na Bíblia, né? Aquele espírito que saiu, anda por lugares áridos
se lembra da casa onde morava, volta para olhar, encontra ela limpa, adornada, mas vazia. Ele não só entra, como chama outros 7 piores do que ele, e entra junto a habitar naquela vida. E a vida daquela pessoa é muito pior do que já era. Só piora, só piora. Tem pessoa que nem convém tirar demônio. Se você não for tratar o coração dela, se não for fazer com que ela vá até Deus e ela não quiser se render a Deus, é melhor deixar o demônio que trazer mais 7. Eu não tiro, eu pergunto. Quando manifesta o demônio, eu sempre digo assim: cala a boca, perde a força, bota a mão para trás. A pessoa calou a boca, perdeu a força, botou a mão para trás. Eu falo assim: eu quero falar com o dono desse corpo. Ô, dona Joaquina, por favor, quero falar contigo. Oi, pastor. Dona Joaquina, é o seguinte: você está cheia de demônio, está acontecendo isso, isso e isso. É o seguinte: você vai precisar aceitar Jesus, você vai precisar participar de um discipulado, você vai ter que ler a Bíblia. Você está disposta? Ai, pastor, não sei se eu quero, não. Tá bom, dona Joaquina, eu vou te liberar agora com esse demônio aí, porque é melhor desse jeito. E eu mando embora. É verdade. É verdade. E é pro bem dela. É verdade. Foi pro bem. Porque a Bíblia diz que o estado postreiro dela vai ser muito pior se eu tirar e ela não tomar juízo. Piora. Aí a pessoa se suicida, a pessoa vira um satanista, a pessoa vira um bruxo, a pessoa entra na droga, faz overdose. É verdade. Pastor, nós sabemos disso, né? É verdade. Tô cansado de ver isso. E tem pessoas que depois não vão mais à igreja. Uma vez nós trabalhamos com um rapaz que tinha o Exu Arranca-Toco. Ele é muito conhecido aqui na nossa região. Exu Arranca-Toco. E ele manifestou no culto, chutou cadeira para tudo quanto é lado, seguraram ele, nós fizemos libertação e ele começou a viver feliz. Mas ele era o tamborim do Exu. Ele trabalhava num centro de africanismo, onde ele era o que invocava o Exu. O Ogan, é o que bate o tambor para chamar o bicho. Isso. E o guia dele, o cabeça dele, era o Arranca-Toco. Então ele foi uns 15 dias, e um dia ele apareceu todo lanhado, cortado, tinha corte nas costas, nos braços, na cara. E estava triste, estava apagadão, diferente do que ele andava sendo. E a gente chamou ele: o que está vendo contigo, cara? O que houve esse machucado? Brigou na rua. Ô, pastor, o senhor nem sabe. O Arranca-Toco ficou ciumento. E marcou na encruzilhada para falar comigo ontem à noite. E eu, para ele não sentir desprezo por mim, eu fui lá falar com ele. E ele me deu uma surra de facão. E eu tô todo lanhado. Pastor, eu vim para dizer que eu não venho mais na igreja, eu vou me despedir. Ele me mandou vir aqui reiniciar esse negócio que eu tinha pego aqui, porque ele vai me matar. E o cara, mas ele não vai te matar, nós vamos te segurar, vamos na tua casa e vamos tirar ele de lá. Ele falou que vai matar minha filha, pastor. E o Arranca-Toco, quando ele manifesta, 7 homens não seguram ele. Caramba, cara. E esse cara, ele parou de ir. Nós fomos atrás 2, 3 vezes, ele se escondia, ele voltou para o centro de Umbanda lá, e um dia, um mês e pouco depois, ele se matou. Ele se enforcou. Porque o diabo, irmão, quando ele vê que a pessoa está... Quando o diabo vê que a pessoa está progredindo na sua involução, ele está tranquilo. Mas quando ele vê que ele corre risco de perder, ele mata logo. É melhor matar do que perder. É verdade. Ele sacrifica. Ele sacrifica. Então, hoje, eu ainda encontro nas pessoas que chegam na igreja os maiores problemas espirituais que eu acho que para curar, para sarar, é justamente a parte da carne e a parte das emoções, dos sentimentos. Pouca gente vem dizendo: não, eu era tamborim lá do Exu. Aparece um a cada tanto. A grande maioria das pessoas, elas são estragadas em sua alma por sentimentos e tem uma vida em carnalidade que está fora de qualquer regra.
E outra coisa, gente, nós precisamos, nós pastores, que isso é uma novidade. Eu tenho aqui me assistindo, ó, nós temos 156 pessoas, eu sei que tem uma turma boa da Vencendo em Cristo aí, graças a Deus, seus seguidores, mas tem bastante pastor, bastante apóstolo que tem nos acompanhado aqui. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Deem valor à psicologia dentro do ministério. Nós estamos trabalhando para trazer a psicologia para dentro da igreja, para ferramenta, e até mesmo a psiquiatria. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que nós nunca vamos conseguir tratar na alma das pessoas sem o conhecimento que os psicólogos têm. E também os psiquiatras. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de carne, a gente pensa que carne só é o desejo por prostituição pelo sexo ou o corpo físico, mas carne fala de hormônio. E tem muita gente que tem problemas hormonais e o diabo explora esses problemas hormonais terrivelmente, fazendo essa pessoa ter concupiscências que ela tenta de todas as formas vencer, ela não consegue. Porque é hormonal, é fisiológico, mas o diabo se apoia. Aí quando vai no médico, ó, o Jair, psicólogo aí, meu filho espiritual, está confirmando. Aí quando vai no médico, o médico fala assim, mano, isso daí é fisiológico, isso daí tem um remedinho, você vai tomar um remedinho durante os dias, depois você vai tirar esse remedinho para equilibrar o teu hormônio, porque o diabo está se apoiando nessa situação para poder fazer a festa na sua vida. O emocional é a mesma coisa, gente. Tem que fazer terapia. Não é pecado você fazer uma terapia. Porque nem tudo o pastor vai conseguir, embora a Bíblia nos dá ferramentas para fazer terapia profundamente, mas nós não temos tempo de estudar e aprofundar nisso. É verdade. Eu tenho pessoas, adolescentes, que eu chamo a mãe e o pai e digo, cara, eu estou observando esse comportamento assim, ele precisa ir num psicólogo e ser auxiliado por um psiquiatra. Por exemplo, eu vejo meninas de 11 anos que começam a se declarar que gostam de meninas. Normal. Isso agora não é com 11 não, é com 7, com 8 anos de idade, ela já fala, olha, já decidi que eu quero virar jacaré. Você sabe o que é jacaré, né? Sim. Homem com homem é lobisomem. Homem com homem é lobisomem, mulher com mulher é jacaré, né? Eles decidem pequeno já. É por causa, aí nesse caso, é aquele quarto, ó. Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal que operam na região celestial. No original é poneria pneumáticos, que significa iniquidades do sangue. A pessoa vem, a criança já nasce porque o sangue carrega o DNA. Agora, olha que coisa interessante, pastor. Você já percebeu que tal pai, tal filho? Aí você fala assim, aquele garoto corre igual o pai corre desengonçado, o garoto corre desengonçado. Aquela mãe, ela é elétrica, o filho é elétrico. Por quê? Porque o DNA, ele transfere códigos comportamentais. O DNA no sangue, isso é fisiológico. Só que o diabo aproveitou isso e ele conseguiu colocar dentro dos códigos comportamentais pecados comportamentais. Então, o que acontece? O bisavô lá era um prostituto, o diabo jogou dentro do DNA, às vezes não pega no avô nem no pai, pega no bisneto. Pega no neto, no bisneto, é verdade. Fica enrustido, né? O cara controla pela religiosidade, fica na pornografia escondido, fica escondido, enrustido, ninguém sabe, às vezes, tranquilo, o cara conseguiu ocultar aquele negócio. Aí chega na criança, a criancinha já nasce, meu irmão, já sai do ventre, ao invés de falar Jorge, fala Zarde. Né? Já sai com o negócio. É verdade. Não é isso? É verdade. Por exemplo... aí, como é que você vai fazer uma libertação de um caso desse? Por quê? É corpo, alma e espírito. Você tira o demônio, mas o cara tem um emocional. Você tira o emocional, tem o DNA, tem o fisiológico. Tricotomia. Essa influência, apóstolo, nos hormônios, o demônio faz para mais ou para menos. Né? Tem homem que não consegue se segurar com uma mulher. Tem mulher que não consegue se segurar com um homem. Mas, em compensação, tem outras
que não querem nem o homem delas. Porque assim como o demônio favorece... Não, peraí, deixa eu só aqui regozijar desse aqui, que ficou bonito esse negócio aqui, desculpa. Em inglês, cara, pô. My father, Apostle Ricardo Ribeiro, God bless your night. My father. Thank you very much. Obrigado por esse carinho aí, ó, aos Estados Unidos aí, alguém falando inglês aí. Meu pai, Apóstolo Ricardo Ribeiro, Deus abençoe essa noite. Muito obrigado. Segue aí. Legal. Então, isso que age nas pessoas, muitas vezes a pombagira manifesta, por exemplo, numa mulher, e diz assim, o cara diz, o que está fazendo nela? E ela já diz, eu estou tirando a vontade dela, eu estou fazendo com que ela rejeite o marido. E isso não é emocional, isso é o demônio agindo nos hormônios da mulher para ela não ter vontade sexual. Agora, esse negócio de pombagira, rapaz, é um troço doido. Uma vez eu trabalhei com uma mulher e ela falou que ela comprou um perfume porque ela não conseguia ter relacionamento com o marido não desejava ela. Aí ela comprou na macumba um perfuminho, na macumba. E o pai de santo falou assim, você vai usar esse perfume, quando seu marido chegar em casa, ele vai sentir esse cheiro, ele vai virar o leão. E ela usava o perfume. E o marido vinha que era com tudo mesmo. Só que tinha um problema. Quando ela saía pra rua com perfume, todo mundo vinha. Galera! Não, meu irmão. Torcida do Flamengo, torcida do Corinthians, só botafoguense que não ia. Botafoguense não pegava nada. Homem, mulher, vinha tudo. Agora você sabe, pastor Rubem, você é o cara que viaja, já foi para os Estados Unidos várias vezes, tem filho que mora lá, né? Isso. Hoje em dia, quando você entra no aeroporto, você está esperando o voo, você sabe que acontece isso. Eu já passei por isso várias vezes. Você entra naquela loja de perfume importado, eu gosto de entrar lá para poder fingir que sou rico, né? Aí o vendedor chega lá e fala assim, mano, esse aqui, você tem que comprar esse aqui, custa R$900. Uma borrifada desse aqui, o teu patrão vai te promover. Se você usar esse aqui, ó, as mulheres vão pular em cima de você. Se você usar esse aqui, você tem que ter cuidado, que pula mulher, pula homem também. Isso no aeroporto, meu irmão. Sabe o que significa isso? Antigamente, você tinha que ir na macumba pedir. Hoje, o satanista vai dentro da fábrica na França e consagra o negócio para você, ó. E às vezes a gente não tem nem o ato de consagrar o que nós colocamos no nosso corpo. Não é isso? É verdade. Esses produtos eles já vêm consagrados, né? E é como os incensos, né? Você compra incenso para queimar em casa. Esse aqui já diz ali, abre caminhos. Esse aqui diz harmonia no lar. Esse aqui diz alimenta o amor da casa. E tem muito crente queimando incenso, né? Mas ele está invocando demônios através daquilo ali. Abrindo portais. Ou então bota uma espada de São Jorge na porta de casa. Gente, não tem problema. É planta, foi Deus que criou. Mas a gente precisa evitar as culturas que o diabo patenteou. O diabo patenteou, evita. Se não tiver jeito, tudo bem, mas se você pode botar... Minha mulher botou aqui, não está aparecendo, mas ela botou a pontinha tão bonitinha aqui, ó. Ela podia ter botado uma espada de São Jorge, mas para que botar a espada de São Jorge? Para que botar uma comigo ninguém pode? Se ela pode usar uma outra, tanta coisa bonita para usar, né? Então, às vezes, existe uma coisa que vocês precisam estudar, chamada pacto involuntário. O que é um pacto involuntário? Existem dois tipos de pacto que nós fazemos com o demônio. O pacto voluntário, que é a pessoa que faz sabendo o que está fazendo, e o pacto involuntário, qualquer hora dessa, nós vamos voltar para falar sobre isso, pastor Rubens. Que é aquele que a pessoa faz sem saber o que está fazendo, mas não deixa de ser pacto. É verdade. E aquele pacto que a mãe faz pela criança também é involuntário para ela, mas cobra vigência na vida dela. Eu me lembro de uma simpatia. Pode falar. Eu me lembro de uma menina que tinha uns 12 anos e ela manifestava a pombagira. E a gente chamou a mãe
e perguntou sobre se ela tinha levado. Diz, eu levei ela uma vez e eu ofereci ela para Iemanjá no mar, dia 2 de fevereiro, para ela ser bonita. E a menina tinha 12 anos e ela manifestava demônios. Agora, esse espírito de Iemanjá e de Pombagira, principalmente de Pombagira, tem uma coisa interessante. A mulher pode ser a mulher mais feia do universo, meu irmão. Se você tiver com o mesmo espírito em você, você vai olhar e você vai ver a Miss Universo. É verdade. É verdade. Agora, se você é liberto, tu vê... Porque outro dia eu estava na rua, passou uma mulher feia, meu irmão, mas era mais feia do que o Satanás. Aí tinha um homem na porta do bar e ele falou assim, meu Deus, eu com uma mulher dessa. Aí eu falei, Senhor, o que esse cara tá vendo que eu não tô vendo? É porque os espíritos se comunicam, a pombageira dele se comunicou com a pombageira dela. Aí tem a atriz da Globo que todo mundo venera, fala que é mulher bonitona, Tem um monte na televisão aí. Que elas falam abertamente. O meu segredo não é a maquiagem, o meu segredo é que eu fiz um pacto com a pombageira. E os bobão achando, mulherão. O dia que a pombageira sair, meu irmão, vai cair tudo. Vai ficar tudo pendurado. Porque é tudo fake news, mano. E isso tem no homem também. Porque tem homem que é péssimo de aparência, tem cara de sujão, né? E ele pega menina para tudo quanto é lado. E evidente... Fala, desculpe. Evidente que tem uma marca no mundo espiritual que faz isso. Né? Evidente que tem um DNA dele que comunica isso ao mundo espiritual. Tem duas coisas. Primeiro, as pessoas precisam entender o seguinte: a pombagira é um Exu. É da linha do Exu. É dos demônios mais perigosos e covardes que tem no inferno. Segundo, o Zé Pilintra, ele também é um Exu da linha da pombagira. O homem, geralmente, ele tem o espírito da malandragem. Quando o homem tem a pombagira, geralmente ele fica afeminado. Mas quando ele tem Zé Pilintra, ele é um homem feio, mas ele é desenrolado, mano. É somebody love mesmo. Ele chega lá e ele leva quem ele quer. Aí você fala, como é que esse cara feio? É porque ele é um malandro. O Zé Pilintra é um malandro. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: os espíritos se comunicam. Então, por exemplo, se uma adolescente, essa menina nunca teve problemas de homossexualismo, mas ela tem uma marca no DNA. Fica marcada aqui na testa, igual Caim. Aí ela tá andando na rua, passa por uma outra adolescente que tem o mesmo problema. Uma, sem saber, vai olhar para outra e vai falar assim, não sei porquê, mas me deu vontade de experimentar. Por quê? Porque a iniquidade está oculta, mas os espíritos se veem e se conectam. Por exemplo, eu, pastor Rubem, eu posso andar em qualquer lugar. Olha, eu já viajei esse Brasil todo, mano. Eu falo isso tranquilamente. O que deve ter de mulher que se insinuou para mim eu não vi? Eu não vi. Porque eu não tenho essa marca, eu sou puro nessa área. Eu sou limpo nessa área. Talvez eu tenha outras marcas, mas nessa área eu sou limpo. Agora, tem gente, meu irmão, que é assim, ó. O cara já sabe. O cara é malandro velho. Ele já sabe que ele tem a marca. Aí a outrazinha tem, ele já olhou, já bateu o olho, daqui a 2 minutos, estão os dois dentro do hotel. Entendeu? É verdade. Outra coisa que eu aprendi em relação a isso, pastor, que muitas vezes ocorre o seguinte, ó. Por exemplo, uma criança com 5 anos, ela manifesta demônio. Já aconteceu comigo. 5 anos endemoniada. O demônio esse está na mãe. Até a criança fazer os 7 anos, o teto espiritual da criança é a mãe. O demônio que está nela está na mãe. Se uma criança manifesta o Exu, pode botar a mão na cabeça da mãe que vai manifestar. Se você tirar da mãe, sai da criança. Quando a criança fecha os 7 anos, até os 14,
o teto espiritual da criança é o pai. Uau! Olha que revelação, gente. Dos 7 aos 14 é o pai. A menina ou o menino era normal até os 9, e nos 9 anos ele começou a endemoniar, é porque o teto espiritual dele trocou. E na mãe não tinha demônio, mas no pai tem. Ó, experiência. Isso é experiência. Então, se repreende na vida do pai, vai manifestar o mesmo demônio. Ó, agora eu vou te falar. Eu uma vez estava pregando numa igreja no Distrito Federal, e a intercessora de uma igreja, coisa mais linda, uniformizadinha. Apóstolo, ora pela minha filha. Eu, por quê? Minha filha é lésbica, minha filha está cheia de demônio, mas ela veio na igreja que eu obriguei ela a vir. Ora pela minha filha, uma adolescente, devia ter uns 15 ou 16 anos. Parecia um rapazinho, gordinha de cabelo curto, a orelha sem furo, roupinha de homem, sem maquiagem. Aí eu cheguei para a garota e falei assim, tudo bem, minha filha? Ela, qual é? Aí eu falei, igual homem mesmo, qual é? Aí eu falei assim, posso orar por você, meu amor? Ela falou assim, pode, ué? Pode. Aí eu falei assim, eu devo orar por o quê? Ela, ora para Jesus se me salvar. Eu falei, oh, que maravilha, gente. A menina pedindo para orar para Jesus salvar, me deu uma faca e o queijo na mão, né? Aí eu falei para a mãe assim, mãe, eu vou orar pela tua filha. Fica aqui atrás de mim, intercedendo por mim, por favor. Já que você é uma intercessora. Eu botei a mão na cabeça da garota e eu falei assim, espírito maligno, eu viajo no tempo até o dia que você entrou na vida dessa garota. E nesse dia agora que eu estou, eu te repreendo na sua origem, em nome de Jesus. Na mesma hora, meu irmão, sabe o que aconteceu? Caiu a mãe. Irmão, a mulher aqui atrás, ó, virou uma aranha. E a filha de boas. Tranquila. Aí eu falei para a menina, meu amor, dá licença aqui um instante, por favor. Virei e pau. Aí, quando terminei a libertação, voltei, a filha estava liberta. É verdade. É verdade, porque a porta estava lá no tempo, e esse retroagir seu foi lá no tempo de antes dos 7 anos, quando a mãe era o teto da vida dela. No primeiro setênio. Setênio. É extraordinário. Verdade. Passei já por isso. E nesse tempo, pastor, quando a criança ainda não tem uma identidade espiritual, ela não exercita, ela está abaixo do teto da mãe ou está abaixo do teto do pai, é que muitos espíritos começam a aprontar na vida da criança porque mandam na vida da mãe. Então, nas áreas de sexualidade, por exemplo, existem os espíritos que se chamam de incubos e subcubos, que são espíritos que na noite visitam a criança. Alguns deles têm relacionamento sexual com a criança e muitas vezes provocam os desejos homossexuais nessa idade. Geralmente a pessoa tem até a falta de ar, porque o íncubus, súcubus, ele segura o pescoço da pessoa, trepa em cima da pessoa numa posição sexual, literalmente, isso. E a pessoa acorda suja, né? Porque ela tem a medicina chama de poluição noturna, mas é porque teve uma relação sexual com o demônio. Aliás, tem muito adulto também aí que tem problema nisso aí, ó. Acorda de noite, fica tentando chamar o nome de Jesus e não consegue, fica enforcado aqui, ó. Tem que fazer nosso curso de libertação também, porque é íncubus, súcubus. 30% da igreja. Faça um teste, pastor Rubem. Quando você for na sua igreja não, porque você já ministra lá. Mas quando você for pregar numa igreja, manda levantar a mão quantos sofrem de madrugada com enforcamento. Você vai ver que é 30%. 30%, certo? Sofre com um íncubus súcubus. Gente, nós estamos falando aqui... Fala, Leandro. Digo, isso é muito forte, porque isso vai marcar a identidade dessa pessoa depois que ela deixar de ser criança. Quando ela sai da cobertura de pai, que pode ser boa, pode ser ruim, ela vai ter uma identidade própria, mas está marcada com a experiência dela lá do passado.
Sim, selada, carimbada. E aí ela vai ter esse sinalzinho na testa, né? Só que aí o espírito dela já vai estar marcado por isso. Tem sinal para tudo, gente. Nós estamos falando aqui de pornografia, prostituição, mas tem sinal para tudo. Tem para droga. Só para você ter uma ideia, olha só, faltam 4 minutos para acabar, vou ter que ser muito rápido aqui. Só para você ter uma ideia, se um estrupador, por exemplo, olha o que eu vou falar, é muito sério aqui. Se um estrupador entrar numa sala de aula de uma escola com 7 criancinhas, ele vai direto nas que tem a marca. É verdade. Aí você fala assim, pela misericórdia de Deus, o diabo não tocou na minha filha. Não é porque misericórdia não, é porque você ungiu sua filha, você quebrou a maldição na sua filha. O estrupador entrou, ele viu todo mundo e não viu a tua filha. Ele não viu. Ele viu quem tem a marca, né? Porque o mundo espiritual não é visto pelo natural. Eu não tive tempo para falar isso aqui, mas amanhã no bate-papo, todo mundo que está aqui precisa estar online amanhã, 11 da manhã, no horário de Brasília, aqui. Porque eu vou falar para vocês algumas coisas. E uma delas eu vou explicar que demônio não vê. Ele não vê igual eu vejo. Por exemplo, tem um microfone aqui, eu estou vendo o microfone. O demônio não vê isso. O demônio vê energias, ele vê espíritos, ele vê energias. Por isso que ele tem que entrar no corpo de alguém para ver pelos olhos de alguém. Isso, ele precisa o corpo. Precisa de uma boca para falar, para comer. Quando bota... Você tem que fazer um frango com farinha na encruzilhada. Tem que ter um urubu para comer o frango com farinha, um mendigo, tem que ter alguém para comer. Aqui na minha região, os caras despacham lá na encruzilhada e cachorro vai lá e come tudo que é frango. Um pouco mais ele pega a cachaça. Tem que comer alguém para comer. Um pouco mais ele pega a cachaça lá também. E bebe, se bobear, bebe. Mas alguém tem que comer. Quando o diabo pede, ele usa alguém para consumir. Gente, por que as pessoas fumam? Porque existe um espírito que tem sonho, desejo de fumar e não consegue. Por que as pessoas se prostituem? Porque o diabo quer saber o prazer maravilhoso do sexo e não pode. Isso ensina no filme Piratas do Caribe 1, você vai mostrar isso, ensina no filme. Os fantasmas dizem, nós queremos beber e não conseguimos sentir o sabor. Nós queremos comer, a comida passa por dentro de nós. Então, todo pecado é alimento para demônio e é alimento de demônio. Pastor Rubem, essa foi uma das lives mais maravilhosas da nossa sequência, porque é um assunto que eu estava procrastinando de falar, mas você sabe o quanto eu amo falar sobre isso, né? É verdade. E eu escolhi você porque você é o cara que vive isso. O povo está pedindo para a gente continuar a live, mas eu gosto de deixar eles com um gostinho de quero mais. Tem que sobrar para amanhã. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão seguir o Pastor Rubem, né? Seguir o Pastor Rubem Nogueira no Instagram. Depois eu vou marcar o Instagram dele para vocês seguirem, né? E amanhã, 11 da manhã, todo mundo aqui. Porque amanhã eu vou dar uma aula de batalha espiritual dentro desse contexto sobrenatural. 11 da manhã no horário de Brasília, viu? Quem quiser falar comigo em reservado, quem quiser comprar o curso, quem quiser semear no nosso ministério, tanto no meu quanto no Pastor Rubem, é só fazer contato. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Pastor Rubem, um minuto para você fazer as considerações finais aí. Eu sempre lembro que os demônios que estavam no Gadareno precisaram dos porcos. E o que eles precisaram, eles não cuidaram. Eles tomaram para matar. Tanto é que os porcos foram para o precipício. Então, não podemos dar brechas. Mas temos que saber, nós pastores, nós pais, temos que ter presente. O diabo, o demônio, ele quer destruir. Ele usa e depois joga fora. Ele joga fora. Exatamente. Então, tem muito para falar. Vou lhe assistir amanhã. Abração, meu amigo. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tudo é bom.